rapidamente. Quando a gente vai estudando ali o livro de Atos dos Apóstolos, você percebe que o Evangelho ele vai o quê? Se espalhando, se expandindo. Eu percebi alguns momentos assim que o Evangelho ele se expande. Por exemplo, o primeiro momento em que o Evangelho ele vai se impulsionar, se expandir, nós vamos chamar esse primeiro momento de espiritualidade. Quando a igreja está reunida, alguém falou assim esses dias: eu sou a igreja. Você não é a igreja. Você é corpo de Cristo, mas igreja você não é. Igreja é isso daqui, ó, que está acontecendo nessa noite. Igreja é reunião, eclesia no grego. Então eu não sei, tem uns conceitos errados. Eu sou a igreja de Cristo. Não. Igreja é ajuntamento. Igreja é reunião. Igreja é quando nós congregamos, é quando nós ajuntamos. Isso é igreja. Veja só, a igreja estava reunida. Reunida onde? No cenáculo. E a Bíblia diz que o Espírito Santo ele desce sobre a igreja de Jesus. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Todos foram cheios, todos foram sacudidos pela presença do Senhor. No primeiro sermão, a presença foi tão grande, ela foi tão intensa, tão maravilhosa, que no primeiro sermão, quase mais de 3.000 pessoas se convertem ao Evangelho de Jesus. Então, o primeiro impulso que acontece na igreja primitiva é o impulso da espiritualidade. Espiritualidade é algo que acontece de dentro para fora. Aquela coisa que acontece de fora para dentro não é espiritualidade. Isso é religiosidade. E não tem coisa pior que pode acontecer comigo ou com você, é a tal da religião. Não tem coisa pior, porque você se sente dentro de uma jaula, você se sente oprimido, totalmente oprimido. É como se servir a Deus fosse uma obrigação, enquanto que espiritualidade não. Os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai como em espírito e em verdade. E são esses que o Pai está procurando nesses dias. O primeiro impulso da igreja é justamente a espiritualidade. O segundo impulso da igreja aqui, meus irmãos, é o sofrimento. A partir da morte de Estevão, que acontece no capítulo 7, no capítulo 8, a igreja ela sofre intenso sofrimento. Interessante que diz aí o versículo 1 do capítulo 8: desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Essa palavra aqui, perseguição, é um sofrimento físico, é um sofrimento na pele. É quando você é perseguido, é quando você é preso por causa da sua fé. No verso 2, a igreja lamenta a morte de Estevão, derramaram seus corações em pranto, uma dor emocional profunda, porque o irmão Estevão, ele morreu. E no terceiro verso diz assim:
E Saulo, antes de virar Paulo, né? Saulo devastava a igreja. A intenção de Saulo era acabar com a igreja, era acabar com a fé dos irmãos. Isto é um sofrimento espiritual. Mas Deus intervém. O que Deus faz? Os que haviam sido dispersos, a partir do capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10, os que haviam sido dispersos, eles pregavam a palavra por onde quer que fosse. Aleluia. Olha o que Deus faz. Deus, ele deixa a perseguição acontecer para que a palavra dele seja dispersada, expandida. E aqui nós temos agora o terceiro impulso da igreja. O terceiro impulso é o envio de missionários. Diz assim, serviam eles, no 13º capítulo, ao Senhor, quando o Espírito Santo disse: separem Barnabé e Saulo. Interessante, meus irmãos. Barnabé e Saulo, eles eram bênção na igreja de Antioquia. Eles eram bênção. Eles estavam servindo fielmente a igreja de Antioquia. E nesse capítulo eu aprendi um princípio. Qual que é o princípio? Não envie para longe quem não é bênção perto. Barnabé e Paulo, eles foram enviados para longe, para a primeira viagem missionária, porque eles eram bênção. Como que a gente vai enviar alguém para o campo missionário se são pessoas difíceis, tribulosas, são pessoas encrenqueiras, são pessoas que não têm compromisso com os cultos na casa de Deus? Então esse é o primeiro princípio: não envie para longe quem não é bênção perto. E por fim, nós temos o quarto impulso, que é o impulso da multiplicação. Em Atos 16, Paulo e a sua equipe missionária, quando tentou ir para a Ásia, lá no versículo 7, eles estavam tentando ir para a Ásia, para aquela região da Bitínia, mas nos diz a palavra do Senhor que o Espírito de Jesus os impediu. Aleluia! Olha só, o Espírito Santo estava dirigindo os missionários para um outro lugar. Os missionários queriam ir para a Bitínia, para aquela região da Ásia, mas o Espírito Santo não permitiu, não deixou. Então foram dirigidos por Deus para Macedônia, lá na Grécia, lá em Atenas, para pregar o Evangelho. E aqui, o quarto impulso, o Evangelho, ele vai o quê? Se multiplicando. Aleluia! Se você observar o mapa aí, lá em Filipos, Filipos, ele vai descendo para Atenas, para Tessalônica, para Bereia, até que chega à cidade de Corinto. Então você percebe que o Evangelho, ele vai o quê? Se multiplicando. Isso é uma coisa natural do Evangelho. O Evangelho, ele tem que se multiplicar. O Evangelho, ele tem que se expandir. Aleluia! Jesus falou: olha, ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos com Espírito Santo, com poder. E quando o Espírito Santo nos encher da sua presença,
aí vocês serão minhas testemunhas, começando por Jerusalém, Judéia, Samaria e até onde? Os confins da terra. Aleluia! E aqui eles estavam chegando nos confins da terra. Então, quando ele chega em Corinto, depois que ele passa por Atenas, depois que ele prega aquele famoso sermão, o Deus desconhecido, ele chega lá em Corinto, nos diz o texto aqui, ó, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Lá encontrou um certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto. Ele era da Ásia. E recentemente ele havia chegado da Itália com Priscila, sua mulher. Então Paulo está em Corinto, e lá em Corinto ele se encontra com esse casal aqui chamado Áquila e Priscila. E esse casal, eles são mencionados 6 vezes no Novo Testamento. E quem era o Áquila? Áquila, ele era judeu, ele era do Ponto, que ficava na Ásia Menor. A profissão de Áquila, como todo judeu, ele foi treinado no ofício. Ele trabalhava na fabricação de tendas, trabalhava com couro e artesanato. Naquele tempo, as pessoas precisavam de barracas, as suas viagens longínquas, então não dava tempo, então era natural as pessoas comprarem barracas, porque na viagem eles paravam no meio do caminho para se proteger do mau tempo, do vento forte, enfim. Esse era o ofício de Áquila e Priscila. Eles faziam tendas, eles mexiam com couro. E Priscila, possivelmente, veio de uma família abastada, da família de uma classe média, porque o seu nome Priscila era de uma família tradicional romana. Agora, nada sabemos, meus irmãos, a respeito da conversão deles. Eles não foram convertidos pelo apóstolo Paulo. Eles já eram convertidos. Quando eles chegaram em Corinto, eles já eram cristãos. E essa conversão aconteceu justamente em Roma. Eles foram expulsos. Eu estou falando aqui para os irmãos que Áquila, ele era judeu. E pelo fato de ser judeu, ele foi expulso de Roma. E então Priscila teve que ir com ele. Interessante que tem um historiador chamado Suetônio. Ele tem um livro, eu tenho um livro lá na minha casa. O nome do livro é Vida dos 12 Césares. E ele escreve assim, que os judeus foram expulsos porque estava transtornando a cidade por causa de Cristo, né? Eu fiquei imaginando comigo, né? Os cristãos estavam transtornando a cidade por causa de Cristo. Eles estavam evangelizando, eles estavam pregando a palavra de Deus, e por causa disso eles foram expulsos, aleluia, de Roma. Por causa disso, por causa da fé deles, os judeus foram expulsos de Roma. Paulo estava, portanto, na sua segunda viagem missionária. Paulo veio pela Ásia, passou por Troade, chegou a Filipe. Enquanto que Áquila e Priscila, eles vinham do Ocidente, eles vinham de Roma. E a profissão de Paulo era a mesma do casal. Paulo, ele fazia tendas. E apesar de serem de lugares diferentes, Paulo foi morar e trabalhar com eles. Olha só,
lá em Corinto. Conheceu Áquila e Priscila, que já moravam em Corinto. E eles perceberam que eles tinham a mesma fé em Cristo Jesus. Então Paulo foi convidado para morar, aleluia, com eles. Olha só o que diz Romanos: compartilhai as necessidades dos santos e praticai a hospitalidade. Eu estava pensando, tem vários tipos de hospitalidade, não tem? O primeiro tipo de hospitalidade é aquela que você chega na casa de um determinado irmão, e o irmão lhe oferece um café, ou lhe oferece um suco de acerola. Ninguém está oferecendo suco de maracujá não, porque o maracujá está R$17 de quilo. Estão passando longe do maracujá hoje não. Então quer dizer, às vezes eu chego na casa dos irmãos e os irmãos perguntam: você quer um café? Não quer dizer. Isso é um tipo de hospitalidade, meu irmão. Oferecer um café, oferecer um suco. Um outro tipo de hospitalidade é aquela hospitalidade que a pessoa ela vai morar na sua casa. Não é fácil não é fácil. Eu já tive a experiência de morar na casa do pastor durante 6 meses. Estava meio perdido por aí. Fui para Nova Viçosa, fui ser professor, dava aula de manhã, à tarde e à noite. 2000, ano de 2000. E fui convidado pelo pastor Mazinho, da IDERP, para morar na casa dele. E morei na casa dele durante 6 meses, almoçando, tomando banho, fiquei na casa dele ali. Então, isso é uma hospitalidade. O interessante é que tem vários tipos de hospitalidade. Tem aquela casa que você vai morar, que você não se sente bem. Eu saí de casa muito cedo, meus irmãos. Eu saí da casa da minha mãe muito cedo. Com 12 anos de idade eu saí de casa. Aí eu já fui morar na casa dos outros. Interessante que tem determinadas casas que você não se sente bem, que você não sente parte daquilo que está acontecendo. Mas tem outras casas que você se sente bem, que você se sente parte. E quando eu estava vendo aqui, essa hospitalidade praticada por Áquila e Priscila na vida de Paulo, com toda certeza, Paulo ele se sentia bem morando com esse casal. Nós temos aqui uma exortação no livro de Hebreus que diz assim: não vos esqueçais de praticar a hospitalidade, pois agindo assim, mesmo sem perceber, alguns acolheram anjos. Olha só a importância de você praticar a hospitalidade de uma pessoa que você conhece. Estou dizendo para você receber qualquer pessoa, não, pelo amor de Deus. Uma pessoa que você conhece, uma pessoa que você tem referência, praticando a hospitalidade. Alguns até receberam, acolheram anjos em suas casas, como aconteceu com Abraão, como aconteceu com Ló. Não deve ter sido fácil para Priscila e Áquila na cidade de Corinto. Uma mudança. Dá para você imaginar? Você
sai de Roma, a população de Roma tinha uma população de quase 1 milhão de pessoas, e vai para Corinto, que tinha lá umas 200.000 pessoas. E Corinto, meus irmãos, tinha uma colina em Corinto, que ela existe até hoje, chamada Acrocorinto, uma colina. E lá, naquela colina, havia um templo dedicado a Afrodite, a deusa do amor. Tinha ali mais de 1.000 prostitutas que vagavam à noite pelas ruas da cidade. A maioria das prostitutas, elas saíam à noite para se relacionar com os homens. Então havia muita prostituição, havia muita idolatria em Corinto. Apesar de tudo isso, apesar dessa sombra, desses pecados, o casal aqui foi uma bênção na vida do apóstolo Paulo, como seus cooperadores na obra do Senhor. Aleluia! Cooperadores é aquele que está junto, cooperando, ajudando, fortalecendo, ombreando. Isso é um cooperador. Eu vou te ajudar, a gente vai evangelizar junto, a gente vai para o discipulado junto. Isso é um cooperador. A gente vai orar junto, estar junto, é oferecer o ombro. Aleluia! Podemos imaginar, eu comecei a pensar algumas coisas. Podemos imaginar os 3 trabalhando na oficina de artesanato. Dá para você imaginar? Conversando a respeito da palavra de Deus, do Antigo Testamento, e sobre as promessas a respeito da vida do Messias. Pegando os textos lá do Antigo Testamento e trazendo para se completar, para se consubstanciar em Jesus Cristo. Os textos, por exemplo, você pega aquele texto de Gênesis capítulo 3, versículo 15, que é a promessa da mulher, a descendência da mulher que pisaria na cabeça de Satanás, é uma profecia. Você pega, por exemplo, Isaías capítulo 53, que fala sobre o Messias, o sofrimento do Messias. E ele sofreria. Aquele texto foi escrito 700 anos antes do Messias nascer, ou ele se encarnar. E nós temos muito texto. Em Miqueias fala que o Messias nasceria em Belém. Em Zacarias fala que o Messias montaria em um jumento. Então nós temos muitas profecias em Jeremias, em Ezequiel, de uma nova aliança, não mais uma aliança externa, mas uma aliança que seria inserida no próprio coração. Então eles estavam discutindo a respeito das profecias do Antigo Testamento e como elas se cumpriram em Jesus Cristo. Aleluia! Que coisa maravilhosa! Você está com alguns irmãos discutindo a respeito de Jesus. Eles iam nas sinagogas todos os sábados para explicar que Jesus é o Messias. Eu estava vendo um documentário essa semana dos judeus Hassidim, aqueles judeus que moram em Nova York, E ele estava dizendo que o anseio deles é o Messias. Nós estamos aguardando o Messias que vai nos libertar, o Messias que vai nos dar esperança. E nós, cristãos, acreditamos que o Messias é Jesus de Nazaré, é Jesus Cristo. Ele é o Messias, Ele é o Filho de Deus. Louvado seja
e até foram xingados. Então Paulo, ele fica nervoso e resolve então levar a palavra de Deus não mais aos judeus, mas aos gentios. Então podemos imaginar, vamos imaginar aqui nessa noite, em nome de Jesus, esses homens discutindo, esses homens falando do Antigo Testamento, se completando em Jesus Cristo. O que também podemos imaginar enquanto eles estão ali fazendo tendas, fazendo artesanatos com couro, as orações fervorosas de Paulo, de Áquila e Priscila. Aleluia! Eu queria ter um prazer, eu queria ter um privilégio de ter visto as orações desses cristãos antigos da igreja primitiva. Embora, se você pegar algumas cartas ali, do apóstolo Paulo, de Efésios, Coríntios, tu vai ver algumas orações que são feitas, pelo apóstolo Paulo, mas eram orações fervorosas, eram orações corajosas, eles eram corajosos, eles eram ousados na sua fé. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje nós percebemos que parece que não tem mais ousadia na nossa fé, que não tem mais coragem na nossa fé cristã. Parece que nós somos tímidos, até mesmo na oração, nos cultos de oração, nós somos tímidos, mas eles eram ousados, eles eram corajosos, eles falavam com Deus, eles se relacionavam com Deus. Aleluia! Às vezes você chegava no culto da Assembleia de Deus, estou falando da década de 80, e você chegava mais cedo, e aqueles irmãos estavam de joelho, orando. Eu vou dizer de novo aqui. Aqueles irmãos estavam de joelho, orando. E você via muitos irmãos falando em línguas, em mistério, orando. Hoje você chega na igreja. Eu cheguei aqui quase 15 para 7. Eu gosto de chegar cedo. E você vê os irmãos sentados nos seus bancos. Às vezes tem irmão que pega o celular e fica mexendo no celular. Eu fico indignado, porque a pessoa ficou com essa porcaria o dia todo na mão. É sério, meus irmãos. O negócio é doentio, Ficou com isso o dia todo na mão e chega na igreja. Aqui, a conexão, ela tem que ser com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Então, eles estavam orando. Como que você vence as perseguições? Orando. Como que você vence as dificuldades? Orando. Às vezes tem crente que está passando pela perseguição, mas não ora. Você acha que vai vencer? Você acha que ele vai conseguir vencer essa luta se ele não ora? Não tem hábito de orar, não tem hábito de buscar o Senhor, não tem hábito de vir nos cultos de oração de segunda-feira, não tem hábito. Você acha que você vai vencer as perseguições,
Eles ficaram bem unidos no Senhor. Lembre-se que foi em Corinto do Senhor, em Corinto, que o Senhor apareceu para animar Paulo, dizendo: não temas, pelo contrário, falas e não te calas. Estava difícil, as pessoas estavam rejeitando o Evangelho, mas Deus chega. Olha só que maravilha. Talvez aconteceu no culto de oração. Deus levantou alguém ali, no meio dos irmãos, colocou a mão em Paulo e falou: não temas, pelo contrário, falas e não te cales, anuncia a minha palavra, pois ainda tem muita gente nessa cidade. Aleluia! Também podemos imaginar, meus irmãos, a alegria deles nas primeiras conversões. Eu estava lendo o capítulo 18 de Atos dos Apóstolos, e ali está delineado para nós, a narrativa está ali, ó, o que aconteceu em Corinto, as primeiras conversões. Crispo, o chefe da sinagoga, ele foi salvo juntamente com a sua casa. Aleluia! Olha só, e muitos creram, diz o texto aí, muitos creram e foram batizados nas águas. Paulo, ele fica ali em Corinto 1 ano e 6 meses pregando a palavra de Deus. Eu fico imaginando como que Áquila e Priscila foram beneficiados. Você imagina, você está convivendo, morando, convivendo, trabalhando com ele, morando com ele, durante 1 ano e 6 meses. Olha só, você vai sair bacharel em teologia, ficar do lado do apóstolo Paulo e ouvindo as suas pregações, os seus ensinos. Aleluia! E eles então foram aprendendo a palavra de Deus. Áquila e Priscila, eles foram aprendendo, entendendo, compreendendo, discernindo a palavra de Deus. A Bíblia diz também que em Romanos, o apóstolo Paulo testemunhou que pela minha vida, olha o que eles fizeram. Áquila e Priscila, pela minha vida, arriscaram sua própria cabeça. Eles deram quase a vida deles pelo apóstolo Paulo. Interessante, se você for ler Efésios, do capítulo 19 em diante, versículo 11, 12, está nos dizendo que Deus estava usando o apóstolo Paulo poderosamente, maravilhosamente. Até mesmo o lenço do apóstolo Paulo estava curando as pessoas. As pessoas estavam largando a sua religião e eles estavam se convertendo ao Cristo ressurreto. Aleluia! As pessoas estavam sendo libertadas. Aleluia! Pessoas oprimidas, libertadas pelo poder de Deus. E havia os invejosos que ganhavam dinheiro com a deusa Diana dos Efésios e se enfureceram contra o apóstolo Paulo, porque as pessoas não queriam mais comprar a imagem da Diana, dos Efésios. As pessoas não queriam mais comprar, porque agora as pessoas queriam Jesus Cristo, e por causa disso criou-se um tumulto devido à revolta das pessoas que faziam ídolos de Diana. Criou-se um tumulto. E esse casal, pelo que subentende, arriscaram a vida pelo apóstolo, arriscaram a própria vida. Você já imaginou alguém vai arriscar a própria vida por você? Que amizade profunda! Arriscar a vida para salvar alguém? Como era difícil ser cristão no primeiro século, mas em pleno século XXI, em muitas partes do mundo, ser crente também é correr risco de morte.
Em alguns lugares do mundo, ainda você ser crente, vai no país muçulmano, vai lá no Paquistão, Afeganistão, Dubai ou qualquer outro lugar aí, vai lá. Se as pessoas souberem que você é cristão, você é perseguido, você é preso. Então, veja só, eles arriscaram a própria vida pela vida do apóstolo Paulo. Uma outra coisa que eu observo, em Áquila e Priscila, no ano 52, eles saíram de Corinto, juntamente com Paulo, e foram para Éfeso. O apóstolo Paulo, ele somente ficou alguns dias e foi para Jerusalém, e deixou, portanto, o casal em Éfeso, onde possivelmente, provavelmente, esse casal montou a oficina de artesanato e ao mesmo tempo evangelizava. Eles estavam à frente da igreja de Éfeso. Meus irmãos, nesse tempo não havia igreja, assim, essa parede aqui, o templo físico, não havia. Os irmãos, eles se reuniam nas casas e começaram então a se reunir na casa de Áquila e Priscila. Abriram as portas de casa para hospedar a igreja, porque Paulo vai dizer assim, no Senhor muito vos saúdam Áquila e Priscila, e bem assim a igreja que está na casa deles. Aleluia! Eles davam a casa deles para fazer os cultos. Infelizmente, hoje, os cristãos têm dificuldade de abrir a sua casa para fazer um pequeno grupo. Mas quando você abre as portas da sua casa para fazer um culto, você está chamando a bênção do Senhor para dentro do seu lar. Convidar amigos, vizinhos, parentes para ouvirem a palavra de Deus. Que sejamos como esse casal, abençoados na obra de Deus. Eles estavam em Roma, a casa deles é onde eles se reuniam para adorar o Senhor. Eles foram para Corinto, a casa deles é um lugar de adoração ao nome do Senhor. Eles foram para Éfeso, a casa deles é um lugar de reunião para adorar o nome do Senhor. Depois, eles voltaram para Roma e novamente se reuniam na casa deles. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Usando o lar deles, usando a casa deles, para pregar, para anunciar a palavra de Deus. Quanta dificuldade que nós encontramos nos dias atuais. Esses dias eu estava dando essa lição aqui para os varões, os gideões, e eu então, no finalzinho da aula, eu perguntei para eles se havia algum gideão que queria fazer um culto na sua casa. Então, meus irmãos, eu me lembro muito bem de um certo empresário que estava naquela situação dificílima. E eu cheguei nele, presta atenção, eu cheguei nele e falei assim: eu posso fazer um culto na sua casa? E ele então me disse: pastor, o que é culto? Eu disse: culto, a gente vai cantar os louvores, a gente vai pregar a palavra do Senhor e vai orar pela sua vida. Sim. E nós começamos a fazer um culto na casa desse empresário. Veio para a igreja, a mulher dele se converteu, nós batizamos ela. Culto é isso, é você levar o evangelho. Porque às vezes tem crente que vai na casa dos outros, às vezes o cara nem crente é que quer falar em línguas estranhas lá. Não é isso?
Você vai escandalizar, pelo amor de Deus. Você vai na casa de gente que não é crente, manda fogo, Deus nem sabe o que é isso. Tem que mandar fogo aqui, manda fogo aqui, Jesus, queima ele, queima aquele. Queima, Jesus! Batiza ele. Agora você vai na casa de um ímpio e fica falando essas coisas. Manda fogo, Jesus. Não, meu irmão, prega o evangelho. Fala que Jesus é bom. Fala que ele é maravilhoso. Fala que ele leva para o céu. É isso que nós temos que fazer. Interessante, né? Os pequenos grupos é justamente isso. E mais, enquanto eles estavam em Éfeso, presta atenção no caráter desse casal. Chegou um judeu de Alexandria, chamado Apolo. Ele apareceu ali, em Éfeso. Ele era natural de Alexandria, ele era do Egito. Ele é eloquente e poderoso nas Escrituras. Ou seja, ele conhecia as Escrituras do Antigo Testamento. Ele sabia muito pouco, presta atenção, ele sabia muito pouco a respeito de Jesus, porque ele tinha presenciado o batismo de João Batista. A mensagem que ele tinha era a mensagem a respeito do batismo de João Batista. Então presta atenção, a Bíblia está dizendo que ele pregava ousadamente na sinagoga, ele era fervoroso. Quando você pensa em Apolo, bota na sua caixola o seguinte: Apolo é sinônimo de um pregador fervoroso. Oh, aleluia! Nós precisamos de pregadores fervorosos, pregadores avivalistas, e Apolo ele era um cara fervoroso, avivalista, e quando eles estavam ouvindo Áquila e Priscila, aquele homem pregando, eles perceberam que faltava algo na pregação deles, faltava algo na pregação de Apolo. Apolo não tinha uma compreensão sobre o caminho de Deus. Apolo não estava em Jerusalém quando Jesus morreu, quando Jesus foi sepultado, quando ele ressuscitou. A mensagem dele era uma mensagem ainda não completa. Eu me lembro uma vez que eu estava numa reunião de obreiros, ouvindo um pregador, e ele estava pregando uma mensagem muito profunda. A gente era novo convertido, e tinha alguém do meu lado que também era novo convertido. Ele falou assim para mim: daqui uns meses eu vou ser igual aquele pregador. Olhei para ele, como que é daqui uns meses? Esse cara tem 40 anos de público. Então quer dizer, tem certas coisas que nós temos que aprender. Tem certas coisas que nós temos que sentar para ouvir. O conhecimento que você tem é um conhecimento limitado. Às vezes o conhecimento que eu tenho é um conhecimento limitado. Eu me lembro, meus irmãos, que em 1996 eu comprei um livro, o livro do Philip Yancey, e o nome do livro era O Jesus que eu nunca conheci. E ele ganhou, esse livro ganhou como um dos livros mais lidos lá nos Estados Unidos, e ele estava sendo muito lido aqui também no Brasil. Eu falei, eu vou ler esse livro. Philip Yancey, jornalista norte-americano. Meus irmãos, eu vou ser sincero, eu fui impactado com aquele livro. Eu estava igual a Apolo, eu só conheci uma parte da verdade, só uma parte. Depois que eu comecei a ler aquele livro do Philip Yancey, a minha mente se abriu, totalmente se abriu.
Eu me lembro de uma irmã, em 99, que eu estava aqui, em Pouso da Mata. Eu me lembro de uma irmã que o conceito que ela tinha de Deus, ela pensava que Deus era o Deus bicho-papão. O cabelo dela ia até lá embaixo, meu irmão, aquele cabelo feio, sabe, feio, tudo despontado. Aí um dia, estava na igreja, acabou o culto, eu falei assim para ela: minha irmã, esse cabelo está muito feio. Pastor, você está falando, pastor? Se eu cortar esse cabelo, Deus vai me castigar. Foi quem falou isso? Foi teu pai que falou. Eu falei: vai não. Que ele me castigue, mas ele não vai te castigar não. Pode dar uma arrumada nessas pontas de cabelo que está muito feio. Você está compreendendo? Você está percebendo a jaula que essa mulher estava, o conceito que ela tinha de Deus? Até os dias de hoje, quando ela me vê na rua, ela fala assim para mim: pastor, você me apresentou Deus. Eu não sabia quem era Deus. Para mim, o Deus que o meu pai, que o pai dela era um pastor também, que dirigiu a missão aqui, assim, o Deus que eu conhecia era um Deus monstruoso, que não faça isso, não faça aquilo. E aquele dia que você falou: pode cortar o cabelo, se tiver que castigar, castiga você e não eu, os meus olhos se abriram. E eu entendi que Jesus não era aquilo que as pessoas estavam dizendo. É a mesma coisa de Apolo. Ele tinha um conhecimento incompleto, imperfeito de Deus, até que Priscila e Aquila mostrou para eles a verdade a respeito de Cristo, de Jesus de Nazaré, que liberta, que nos liberta do nosso pecado. Olha só, depois do discipulado em Éfeso, Paulo quis percorrer a Acaia, o Apolo quis percorrer a Acaia, e deu-lhe carta de recomendação para que os irmãos o recebessem no Senhor. E o capítulo finalzinho aí, o último versículo do capítulo 18 diz assim: porque com grande poder convencia publicamente os judeus, provando por meio das Escrituras que Cristo é Jesus. Aleluia! Olha como que é quando você aprende a palavra de Deus. Olha como que é quando você senta para entender, para compreender a essência da palavra de Deus. Agora, depois que ele passou um tempo ali com Áquila e Priscila, ele foi ali para aquela região da Caia e Corinto, e ele estava então convencendo os judeus que Jesus Cristo era o Messias de Deus. Aleluia! E para terminar, o que falar de Áquila e Priscila? Saíram correndo de Roma como refugiados, perseguidos pelo imperador Cláudio, em 49 depois de Cristo. Saíram como refugiados, saíram correndo de Roma, tiveram que sair correndo. Segunda coisa, olha só o que Deus faz, presta atenção aqui, meu irmão, olha o que Deus faz, olha como que Deus é maravilhoso. Saíram correndo, mas saíram correndo para onde? Para Corinto. Quando eles chegaram em Corinto, esse casal, eles conheceram quem? O apóstolo Paulo. Por isso que ele vai afirmar, por isso que Paulo fala em Romanos capítulo 8, verso 28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Foi da vontade de Deus que o imperador Cláudio, emitisse aquele decreto para que eles fossem até Corinto e lá eles conhecessem o apóstolo Paulo, pois juntos expandiram o evangelho na cidade de Corinto.
vida, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam e agradam ao Senhor. O que mais fizeram, meus irmãos? Eles arriscaram a própria vida em favor do apóstolo. Foram perseguidos tanto em Corinto quanto em Éfeso, mas o tempo todo se mantiveram ao lado do apóstolo Paulo. Eles foram perseguidos, usaram a sua casa, a sua residência, para hospedar. Eu vou dizer assim uma coisa básica para os irmãos: nós estamos muito longe desse casal. Eles usaram a casa deles, a residência deles, para hospedar a igreja de Deus, para levar o evangelho às pessoas. E por fim, discipularam Apolo. Eles discipularam um jovem. Eu me lembro que quando eu era jovem, eu tinha muita vontade de pregar. Eu tinha muita vontade de pregar, mas eu não sabia pregar. Na igreja ainda não tinha um curso de teologia, aquelas coisas todas. Eu não achava ninguém que me ajudasse, que me ensinasse, ou que me capacitasse para pregar o Evangelho. E até que eu descobri o seminário lá em São Paulo, em Pindamonhangaba, onde eu fui fazer seminário para aprender a palavra do Senhor. Você já imaginou? Meu irmão, presta atenção aqui, ó, o que eu estou te dizendo. Você já imaginou? Você está na sua igreja, você tem vontade de crescer no conhecimento da palavra de Deus, e você chegava no culto de ensinamento, aquele culto de ensinamento que não tinha muito conhecimento, capítulo sequinho, e aquela vontade de aprender, de saber, de descobrir, de entender. Até que eu descobri esse seminário, fui para lá, me alimentei, fiquei alguns anos da minha vida ali, aprendendo a palavra do Senhor. Eu tive que, olha só, eu tive que cavucar o meu buraco, eu tive que buscar. E às vezes eu vejo gente que está aqui, ó, nesse ministério aqui, ó, que não está nem aí com conhecimento, nem coloca o pé aqui na terça-feira, que não quer crescer. Nós temos curso de teologia, básico de teologia aqui, ó, há mais de 20 anos que nós temos aqui. O único curso, a gente pode dizer assim com certeza absoluta, o único curso de teologia séria dessa cidade é o nosso. E nós estamos aqui com conhecimento. O Apolo, ele foi ajudado por Áquila e Priscila. E ele quis essa ajuda, ele quis crescer na graça e no conhecimento. Quanto mais eu conheço, quanto mais eu busco, mais Deus me usa na sua obra. Quanto menos eu busco, menos Deus me usa na sua obra. Disseram para o pastor Billy Graham: se Deus te desse 10 anos de vida, o que você faria? Sabe o que ele disse? Estudaria 2 anos e pregaria 1 ano. Agora tem gente que diz: eu vou estudar 1 ano e vou pregar 2. Vai pregar o quê? Quanto mais você busca, quanto mais você se aprofunda no conhecimento, mais Deus te usa, mais Deus te leva para lugares distantes. E você, o que você tem feito na obra do Senhor? Eu termino com essa pergunta para mim e para você. Amém? Vamos orar, vamos ao Senhor agora.